Tudo muda em um instante, quando Sandra cai baleada ao tentar proteger o próprio irmão. A dor é lancinante, o sangue escorre, e entre um apagar e outro, algo dentro dela finalmente desperta. A suposta baronesa sobrevive, e decide mudar de lado. Fragilizada, entre a vida e a morte, Sandra aceita formar uma aliança improvável. Ao lado de Celso e Estela, ela concorda em gravar a confissão de Ernesto. O plano é simples: jogar o marido direto na cadeia. Por um momento, parece que todos estão do mesmo lado. Mas Estela observa e percebe um detalhe que ninguém mais enxergou. Mesmo depois de receber ajuda da baronesa, a mocinha sente o peso da desconfiança crescer no peito. Algo não fecha, algo está errado, e ela decide não engolir a farsa. Sem perder tempo, Estela confronta todos de uma vez. Eu do mesmo lado que vocês? Até parece. Dispara, com a voz firme. Eu descobri tudo. A baronesa sempre foi a bandida Sandra. Esse tempo todo. E você? Ela encara Celso. Estava cobertando o crime desses dois. O silêncio é cortante. A casa dos bandidos desmorona ali, em segundos. Mas o destino não espera. Sandra acaba de ser baleada novamente. Celso e Ernesto seguram o corpo fraco da mulher disfarçada de baronesa, enquanto ela mal consegue manter os olhos abertos. A morte parece próxima demais. Vamos! Precisamos levar ela para o hospital agora, grita Celso, desesperado, ajudando Ernesto a erguer o corpo quase sem vida da irmã. Tudo acontece rápido demais. Na mente de Sandra, já quase inconsciente, as imagens se misturam. Ela apaga, acorda, apaga de novo. O tempo perde o sentido. Com a voz fraca, quase um sussurro, ela tenta perguntar: Celso, Ernesto, eu vou morrer? Mas ninguém ouve. Ou ninguém responde. Mesmo entre os desmaios, flashes se formam quando chegam ao hospital. Luzes fortes. Correria. Vozes tensas. Meu Deus, o que aconteceu com a baronesa? Exclama Estela, aflita. Justo hoje, que estamos sem médicos disponíveis por causa de uma emergência. E então, outra voz surge. Firme. Segura. Está tudo bem. Eu posso não trabalhar mais aqui, mas não vou deixar alguém sofrer na minha frente sem fazer nada. Sandra reconhece. É Túlio. A reação de Ernesto é imediata. Violenta. Você não vai tocar na minha esposa, seu médico de uma figa. Rosna, tomado pelo ciúme. Marcelso segura Ernesto pela gola antes que a situação saia do controle. Estela avança, encarando o vilão sem medo. Não diga loucuras, Ernesto. Não está vendo que Túlio é o único médico presente? Sua mulher precisa de ajuda agora. Ou o seu ciúme vale mais do que a vida dela? Sandra não consegue ouvir a resposta. Ela apaga outra vez. Dias se passam. A baronesa permanece em coma no hospital. E, no silêncio da própria mente, uma certeza começa a se formar. Clara. Dolorosa. Ela finalmente entende. Ernesto nunca foi um parceiro. Ele sempre foi um estorvo. Quantas vezes ele já não tinha atrapalhado seus planos? Quantas vezes tudo deu errado por culpa dele? E agora isso. Agir pelas costas dela. Tentar matar o próprio irmão. Só de pensar em Celso, o coração de Sandra dispara. O peito aperta. A respiração falha por um instante. Ela ainda sente, com nitidez cruel, a sensação de quase tê-lo perdido. E não gostou nem um pouco daquilo. No silêncio pesado daquele quarto, ainda presa entre o coma e a consciência, Sandra pensa com amargura. E chega ao limite. Agora chega. Já basta. Cansada. Exausta. Ferida por dentro e por fora. Essa é a última vez que ele me atrapalha. A última. Eu estou cansada de... De repente, o corpo reage. Sandra abre os olhos. Senta-se na cama com dificuldade, puxando o ar como quem retorna à vida. Ernesto. Completa em voz alta, quase como um suspiro. Celso, que estava ao lado de Estela no quarto de internação, se assusta. Em 2 passos, já está perto da irmã. Baronesa, você está bem? Pergunta, aflito. Por que disse o nome daquele crápula? Sandra o encara. E assente, sem hesitar. Você tem razão, Celso.
Ernesto é um crápula, um peso na minha vida. E chegou a hora de me livrar dos pesos, para poder voar livremente. Stella observa em silêncio, atenta, curiosa, até que não aguenta. O que quer dizer com isso? Pergunta, cautelosa. Então Sandra decide não esconder mais nada. Você, enfermeirinha, diz, com a voz ainda fraca, mas firme. Você tem muitos motivos para odiar Ernesto, não tem? Talvez até mais do que eu, ou qualquer outra pessoa nesta cidade. Stella trava por um segundo. E não precisa esconder de mim, continua Sandra. Eu sei de tudo o que o meu marido fez com você. O ar pesa. A enfermeira engole em seco. Cria coragem. Sim, responde, enfim. Eu quero que Ernesto pague por tudo o que me fez. Sandra respira fundo. E faz a proposta. Então chegou a hora de resolver isso de uma vez por todas. Vamos unir o útil ao agradável. Eu proponho uma aliança de aliados improváveis, contra um inimigo em comum. Ela se senta no canto da maca, com esforço, preparando-se para levantar. Estende a mão. Uma aliança contra Ernesto. Stella hesita apenas um segundo. Depois, assente com a cabeça. Aperta a mão da baronesa com decisão. E Sandra aproveita o gesto para se erguer da maca, determinada. Mas como vamos fazer isso? Pergunta Stella, curiosa. Como vamos acabar com Ernesto? Sandra abre um sorrisinho confiante, cheio de intenção. Eu já pensei muito nisso. E acho que sei exatamente como pegar meu marido no pulo. Pouco depois, os três deixam o hospital o mais rápido que conseguem. No corredor, Túlio chega apressado para ver sua paciente improvável. Ao vê-los, para, confuso. A baronesa não deveria estar de repouso? Para onde vocês vão? Stella se aproxima dele e começa a explicar. Túlio, eu sei que isso pode parecer estranho, diz Stella, com a voz baixa, urgente, mas a baronesa precisa ir agora. É por um bem maior, e logo você vai entender. Túlio franze a testa. A preocupação é imediata. Mas, Stella, ela está ferida. Isso pode atrapalhar a recuperação dela. Ela segura as mãos dele. Firme. Olhos nos olhos. Eu sei. Mas dessa vez você precisa confiar em mim. Respira fundo. E completa. Eu vou com a baronesa para resolver um problema que precisa ser resolvido. Muito em breve, tudo vai fazer sentido. Eu prometo. Túlio hesita apenas um instante. Depois, assente com a cabeça. Confia. Os dois trocam um sorriso rápido. Discreto. Carregado de sentimento. E Túlio fica ali, parado no corredor, observando o trio mais improvável de todos se afastar, juntos. Pouco depois, eles chegam à casa de Stella. Olga entra devagar, desconfiada. É aqui mesmo que eu deveria vir? Pergunta a serviçal, ao se deparar com a cena estranha. A baronesa sentada. Celso atento. Stella firme ao lado deles. Stella assente com a cabeça. E aponta para a bolsa de Olga. Sem entender direito, a serviçal enfia a mão dentro da bolsa. E retira um objeto grande. Pesado. Um dispositivo que precisa ser segurado com as duas mãos. O que vocês pretendem fazer com isso, baronesa? Pergunta Olga, confusa. Sandra sorri de lado. Um sorriso calculado. Digamos que vamos fazer algo bem divertido. E aproveitando, quero que você prepare um jantar bem caprichado hoje. Para mim, e para o meu marido. Olga regala os olhos. Mesmo depois de tudo o que aconteceu? Especialmente depois do que aconteceu, confirma Sandra, sorrindo. A serviçal sai da casa completamente desnorteada. Sozinhos outra vez, o trio se aproxima. E Sandra, ainda disfarçada de baronesa, começa a explicar o plano. Esse é um gravador de som. Custou uma fortuna. Eu comprei há muito tempo. Só para o caso de um dia precisar acabar com Ernesto. Ela faz uma pausa. Olha para os dois. Vamos esconder isso em algum lugar da sala. Pouco antes do jantar. Celso se anima na hora. E você faz Ernesto falar sobre tudo o que fez com Stella. Para gravarmos a confissão do bandido. Sandra confirma com um leve aceno. Exatamente. Mas esse troço é grande demais. Vou precisar que vocês fiquem por perto.
caso eu precise passar o gravador sem que Ernesto perceba. Horas depois, a noite cai. O jantar à luz de velas começa na casa da baronesa. Tudo parece perfeito. Calmo demais. Velas acesas. Comida bem servida. Sorrisos educados. Um jantar normal. Normal demais. E isso começa a atrapalhar seriamente os planos de arrancar a confissão do bigodudo. É então que, no momento exato, Sandra encontra a frase perfeita para acender o pavio. Ela pousa os talheres com calma. Sorri de leve. Provocadora. A enfermeira Estela foi um verdadeiro anjo durante o tempo em que fiquei internada, sabia? Ernesto franze a testa. Confuso, mas ainda controlado. Ah, é? Pergunta, num tom aparentemente calmo. E por que está falando disso agora? Sandra não recua. Ao contrário, avança. Celso é realmente apaixonado por ela. E ele não vai deixar barato depois do que você fez. Ela inclina levemente a cabeça. Você sabe disso, não sabe, Ernesto? O bigodudo larga os talheres com força sobre a mesa. O som ecoa. Ótimo. Perdi o apetite. O que você está querendo dizer, Sandra? Que eu preciso ir embora. Que nunca mais devo ver você. Ele respira fundo. Tenta se justificar. O que aconteceu naquele dia foi um acidente. Eu já falei isso 1000 vezes. Mas Sandra não deixa escapar. Foi acidente. A enfermeira ter ido parar no meio da represa? Ou foi você? O controle de Ernesto se desfaz. Pois ótimo. Ele explode, aos gritos. Fui eu. É isso que você queria ouvir? A voz sobe. A máscara cai. Fui eu quem sequestrou a Estela naquele barco. Fui eu quem a levou para o meio da represa. Fui eu quem a acertou com o remo. E fui eu quem a deixou lá, para se afogar. Silêncio. Pesado. Irreversível. Sandra finge surpresa. Leva a mão ao peito. Ernesto, fale baixo, se acalme. Mas ele não consegue mais parar. Me acalmar. Berra. Como você tem coragem de pedir isso depois de me fazer falar tudo isso? Depois de escolher o lado deles? Depois de deixar claro que prefere o banana do seu irmãozinho? Antes que ele conclua a frase, Sandra se lembra do gravador, de Estela ouvindo tudo. Sem pensar 2 vezes, ela se inclina e o beija. O gesto o interrompe, mas não o acalma. Ernesto a afasta bruscamente. O olhar, tomado de ódio. Do lado de fora, Estela e Celso observam tudo pela janela. A enfermeira arregala os olhos. Você ouviu isso, Celso? Ele acabou de se referir a você como irmão da baronesa. Celso engole em seco. Força um sorriso nervoso. O quê? Eu não ouvi nada disso. Você deve ter se confundido. A essa distância, o som engana. Mas Estela não se convence. Não, eu tenho certeza. Ele falou de um irmão da baronesa. E parecia estar falando de você. O nervosismo de Celso aumenta. Ele se apressa. Mente. Estela, se ele falou de um irmão da baronesa, então não pode ser eu. Deve estar falando de alguém que a gente nem conhece. Ela observa o rosto dele. Percebe o tremor. Apressa. Entendi. Responde apenas, desconfiada. Lá dentro, Ernesto perde de vez o controle. O jantar termina em caos. Copos quebrados. Objetos arremessados. Gritos. E, um a um, ele esvazia todas as garrafas que encontra nos armários, afogando a própria ruína no álcool. A baronesa não perde tempo. No meio do caos, enquanto Ernesto segue cego de raiva e álcool, ela se aproxima discretamente da janela e entrega o gravador, com a confissão completa, nas mãos dos parceiros de plano, sem que o marido perceba. Missão cumprida. Na manhã seguinte, Ernesto desperta com a cabeça latejando. A ressaca é brutal. Antes mesmo de abrir totalmente os olhos, uma voz masculina, firme e imponente, soa bem perto do seu rosto. Bom dia, flor do dia. O bigodudo abre os olhos, ainda tonto, e congela. Diante dele está o delegado de polícia. Sorrindo. Assustado, Ernesto se levanta de um salto. Delegado. Balbucia. O que faz aqui na minha casa? Posso saber o motivo dessa visita? Mas a resposta nem chega a ser necessária.
Ao olhar em volta, Ernesto entende tudo. A sala está cheia. Estela, Celso, vários policiais. E alguém que ele jamais esperaria ver ali. Sua esposa, a baronesa. O choque se transforma em fúria. Então é isso? Pergunta, encarando-a. Você escolheu mesmo seu lado nessa guerra? Ela sustenta o olhar. Fria. Decidida. Parece que sim, meu amor. Afinal, você não me deixou muita escolha. Ainda confuso, com a cabeça pulsando, Ernesto tenta se defender. E o que foi que você disse a eles, hein? Quanto das nossas verdades você teve coragem de revelar? Estela dá um passo à frente. A voz firme. Sem medo. Não entenda mal, Ernesto. A baronesa não precisou revelar absolutamente nada. Ela ergue o gravador. Você mesmo fez questão de contar tudo. Para a polícia. Um clique. O botão é pressionado. E a sala se enche com a voz de Ernesto. Clara, irrefutável. Fui eu quem sequestrou a Estela naquele barco. Fui eu quem a levei para o meio da represa. Fui eu quem a acertou com o remo. E fui eu quem a deixou para se afogar. O silêncio que se segue é absoluto. Não há mais desculpas. Não há saída. Sem perder tempo, os policiais avançam. Ernesto é algemado. Enquanto é levado para fora, passa bem perto da baronesa. E faz questão de sussurrar, só para ela ouvir. Eu sou um homem rico, Sandra. Você sabe que eu vou me vingar. Estela observa a cena com atenção. Desconfiada. Celso se aproxima e comenta, satisfeito. Vamos para o meu carro. Não quero perder o momento em que esse crápula vai ser jogado numa cela. E apodrecer lá pelo resto da vida. Estela concorda com um leve aceno. Não podemos perder esse momento. Algum tempo depois, todos estão reunidos diante da cela da delegacia. Estela, Celso, Sandra, ainda como baronesa, e Túlio, observando tudo em silêncio. O delegado segura Ernesto pelo braço, pronto para jogá-lo atrás das grades. Mesmo irritado, o bigodudo força um sorriso arrogante. Aproveitem bem a vista de Ernesto dias atrás das grades. Provoca. Porque isso não vai durar muito tempo. O delegado perde a paciência. Ora, feche essa matraca. Com um empurrão firme, ele joga Ernesto dentro da cela e começa a fechar a porta. Mas Estela intervém. Espera, delegado. Ainda está faltando gente nessa cela. Antes que alguém consiga reagir, ela age. Com um puxão rápido e certeiro, Estela arranca a peruca da baronesa. Os fios caem no chão, revelando o inconfundível cabelo loiro de Sandra. O choque é imediato. E não há tempo para explicações. Num movimento inesperado, Estela empurra Sandra e Celso para dentro da cela, junto com Ernesto. O barulho da porta se fechando ecoa. O delegado gira a chave. Tranca. Lá dentro, Celso ainda tenta reagir, completamente atônito. Estela, o que você está fazendo? Eu pensei que estávamos do mesmo lado. Ela respira fundo. E finalmente solta tudo o que estava preso no peito. Eu do mesmo lado que vocês? Até parece. A voz é firme. Sem tremor. Eu descobri tudo. A baronesa sempre foi a bandida Sandra. E você estava cobertando os crimes desses dois o tempo todo. Ela se aproxima das grades. É exatamente aqui que vocês merecem ficar. Todos juntos, bem juntinhos, para resolverem as próprias mentiras. Dentro da cela, o silêncio pesa. Estela então se vira. E encara Túlio. Eu não disse que tudo ia fazer sentido no final? Ele sorri. Orgulhoso. Emocionado. E você me surpreende. Mais a cada dia. Sem se importar com os olhares ao redor, os dois se aproximam. E se beijam. Um beijo longo. Verdadeiro. Cheio de alívio. Quando se afastam, Estela olha mais uma vez para os presos. E sorri, com puro deboche. Eu até convidaria vocês para o nosso casamento. Mas acho que não vão conseguir comparecer. De mãos dadas com Túlio, ela se afasta da cela, deixando para trás os culpados. Agora, exatamente onde sempre deveriam ter estado.